Fala galera, beleza? Mais uma aula de matrizes e essa aula é meio que uma continuação da nossa aula passada que foi sobre determinantes. Lá vimos como calcular os determinantes, né? Agora veremos as propriedades dos determinantes. Vamos lá, a primeira propriedade diz pra gente quando que o determinante de uma matriz é igual a zero, sem a gente ter que calcular esse determinante para verificar isso, tá? Temos algumas condições onde isso acontece. A primeira delas é quando uma fila da nossa matriz é formada por zeros. O que é uma fila? É uma linha ou uma coluna, tá? Só não pode ser na diagonal. Uma linha ou uma coluna é uma fila da matriz. Beleza, então se uma linha ou uma coluna é formada por zeros, o determinante da matriz é igual a zero. Temos aqui um exemplo, né? A segunda coluna da nossa matriz é formada por zeros, esse determinante é igual a zero. Mais uma condição, quando duas filas paralelas da matriz são iguais ou proporcionais, o seu determinante também vale zero. O que são filas paralelas? É quando a gente tem duas linhas ou duas colunas, tá? Pode ser duas linhas ou duas colunas, são duas filas paralelas. Nessa primeira matriz aqui, temos duas filas paralelas iguais, né? Veja que a primeira linha é exatamente igual à terceira linha, beleza? E na segunda matriz aqui, temos duas filas paralelas proporcionais. Veja que a terceira coluna, ela é duas vezes a primeira coluna, certo? Se eu multiplico cada elemento da primeira coluna por 2, resulta exatamente a terceira coluna. Portanto, elas são proporcionais, né? O determinante vale zero. Maravilha! E a terceira condição é quando uma fila é combinação linear de outras duas filas paralelas. O que tem que acontecer para que uma fila seja combinação linear de outras duas paralelas? Essa fila ela tem que ser igual a essas outras duas filas somadas ou subtraídas, onde cada uma delas está multiplicada ou não por um certo número, tá? Professor, não entendi nada. Vamos verificar esse exemplo aqui, que vai ficar mais tranquilo para entender isso aqui. Então, olha só, temos a seguinte matriz aqui. Vamos chamar a primeira coluna de coluna 1, né? C1, a segunda coluna de C2 e a terceira de C3. Observe que se a gente multiplicar a coluna 2 por 2 e somar ela com a coluna 3, vai resultar exatamente a coluna 1. Então a gente diz que a coluna 1 ela é combinação linear dessas outras duas aqui. Portanto, eu posso afirmar que esse determinante é igual a zero, tá? Vamos escrever aqui. Coluna 1 é igual a 2 vezes a coluna 2 mais a coluna 3. Olha só, eu consegui fazer com que uma fila, né, fosse igual à soma das outras duas paralelas, né? Onde cada uma delas está multiplicada ou não por um certo número, né? Nesse caso, uma das colunas está multiplicada por 2 e a outra não está multiplicada por nada, né? Então, temos aqui uma combinação linear, tá? Vamos verificar isso, né? A gente não verificou. Vamos lá, 2 vezes a coluna 2 mais a coluna 3. Olha só, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 4, somo, né, com a coluna 3, resulta 2. Depois, 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. E aqui, 2 vezes 3, 6. 6 mais 0, 3. 6 mais 0, 6, né? Então, exatamente o que a gente tem ali. Ok. Agora vamos para a segunda propriedade. Ela fala pra gente que quando a gente troca duas filas paralelas de posição entre si, o determinante da matriz troca de sinal, certo? Então, se você pega duas colunas, troca elas de posição, ou pega duas linhas e troca elas de posição, o determinante da tua matriz ele inverte o sinal. Vamos verificar isso aqui? Temos uma matriz quadrada de ordem 2, né? Formada pelos elementos 1 e 2 na primeira linha, 3 e 4 na segunda. Eu troquei de posição as duas colunas dessa matriz aqui para a gente verificar. Então vamos lá. Como que a gente calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2? Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, né? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 3, 6. Então, menos 6. 4 menos 6 dá menos 2. Beleza, vamos calcular agora o determinante com a matriz
que a gente obteve invertendo, né, trocando de posição as duas colunas. Olha só, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4 fica menos 4. 6 menos 4 é 2 positivo. Então, aconteceu exatamente isso, né? Trocamos de posição duas filas paralelas, no caso as duas colunas, o sinal do nosso determinante inverteu. Antes era menos 2, agora ficou mais 2, né? Terceira propriedade diz que o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Vamos verificar isso aqui. Temos a seguinte matriz e vamos calcular o seu determinante. Produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, né? 2 vezes 3, 6. 5 vezes menos 1, menos 5, então fica mais 5. 6 mais 5 resulta 11. Esse é o determinante da matriz. Agora vamos pegar a transposta dessa matriz e calcular o seu determinante, né? Como que eu encontro a transposta de uma matriz? O que é linha vira coluna, né? Então, primeira linha é 2 e 5, vira a primeira coluna. 2 e 5. Segunda linha, menos 1 e 3, vira a segunda coluna. Menos 1 e 3 é a segunda coluna. Agora fazemos o determinante da transposta. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 5, menos 5, então fica mais 5, né? 6 mais 5 resultou o mesmo 11. Então, tranquilo, né? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta, certo? Quarta propriedade, multiplicando ou dividindo uma fila da matriz por um número, seu determinante fica multiplicado ou dividido por esse número, tá? Então, se você multiplica uma fila da matriz por um número, o determinante da matriz fica multiplicado por esse número. Se você divide uma fila da matriz por um número, o determinante dessa matriz fica dividido por esse número, tá? Vamos observar isso aqui também. Temos essa matriz, qual é o seu determinante? Vamos lá, 1 vezes 5, 5. Menos 1 vezes 3, menos 3 fica mais 3. 5 mais 3 dá 8. O determinante é 8. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma fila dessa matriz, pode ser uma linha ou uma coluna, né? E vamos multiplicar por 2, pode ser, tá? Então, vamos multiplicar a primeira coluna aqui por 2. 2 vezes 1 fica 2, 2 vezes 3, 6. Fica 2, 6. Segunda coluna fica igual, menos 1, 5. Multiplicamos a primeira coluna por 2. O que vai acontecer com o determinante? Vamos observar. 2 vezes 5, 10. Menos 1 vezes 6, menos 6 fica mais 6, né? 10 mais 6 resulta 16. Como já era de se esperar, né? O determinante da matriz ele ficou multiplicado pelo número que a gente multiplicou a primeira coluna, né? 16 é 2 vezes 8. Então ficou o determinante 8 multiplicado pelo 2, que foi o número que a gente multiplicou uma fila da matriz. Muito bem. Quinta propriedade. Quando uma matriz quadrada de ordem n é multiplicada por um número k, seu determinante fica multiplicado por k elevado a n. Bom, aqui vimos o que acontece quando a gente multiplica uma fila da matriz por um certo número. Agora, a gente vai multiplicar a matriz inteira por um número, tá? É a matriz multiplicada por um número. Então, o seu determinante fica multiplicado por esse número elevado a n, onde n é a ordem da matriz, certo? Vamos observar isso aqui. Temos essa matriz, o seu determinante vai ficar 4 vezes 2, 8. 3 vezes 1, 3. 8 menos 3. Resulta 5, né? Muito bem. Agora, vamos multiplicar essa matriz aqui. Pode ser por 3, né? Vamos multiplicar ela por 3. Multiplicar uma matriz por um número é só multiplicar cada um dos elementos da matriz por esse número. Então, tem que multiplicar todo mundo por 3. 3 vezes 4 fica 12. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1, 3. E 3 vezes 2 é 6. Maravilha. Vamos calcular esse determinante agora. 12 vezes 6 resulta quanto? 72, né? 72. 9 vezes 3 é 27, fica 72 menos 27. 72 menos 27 resulta 45. O determinante é 45. Bom, resultou 45. O que é esse 45? Ele é 5 vezes 9, concorda comigo?
9 vezes 5. Por que eu estou escrevendo 45 como 9 vezes 5? Para te mostrar justamente a propriedade, tá? O determinante era 5, então esse 5 está multiplicado agora por 9. Quem é esse 9? É 3 ao quadrado, tá? Quem é o 3? É o número que a gente multiplicou a matriz, né? A gente multiplicou a matriz por 3. E esse 2 é o n, que é a ordem da matriz. Aqui a matriz é quadrada de ordem 2, então o n é 2. Se fosse uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, esse n seria 3 e assim por diante. Então, na verdade, a gente não precisava ter calculado esse determinante como nós fizemos aqui. Aqui eu fiz para te mostrar e porque é fácil, né? Uma matriz quadrada de ordem 2 é tranquilo. Mas se fosse uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, já ia dar bastante trabalho para calcular esse determinante. Então, não seria o caso, né? Era só multiplicar o determinante da matriz pelo número que a gente está multiplicando essa matriz para obter esse novo determinante, né? Elevado esse número à ordem da matriz. Tá ok? Então, se você tem, vamos colocar aqui embaixo, se você tem o determinante de um número k multiplicado a tua matriz, é só você fazer k elevado a n, esse número que está multiplicando a matriz elevado a n, onde n é a ordem dessa matriz, né? Multiplicado pelo determinante da matriz A. Pronto. É isso aqui. A nossa próxima propriedade é conhecida como Teorema de Binet. Ela diz o seguinte: se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, então o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. O que isso aqui quer dizer? Que a gente não precisa calcular A vezes B, fazer esse produto de matrizes para calcular o determinante desse produto. É só pegar o determinante da matriz A, o determinante da matriz B, calcular separadamente o determinante de cada matriz e multiplicar o valor desses determinantes, tá? Mas importante, só vale para matrizes quadradas de mesma ordem, tá ok? Muito bem. Temos aqui um exemplo, então, duas matrizes quadradas de ordem 2 e a gente vai verificar essa propriedade aqui, beleza? Primeira coisa, qual que é o determinante da matriz A? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. Fica menos 2, né? 3 menos 2 é 1. Beleza. Agora o determinante da matriz B. Det de B. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 2, 0. Determinante da matriz B, ele vale menos 3. Seguindo a propriedade aqui, que é o Teorema de Binet, se a gente quiser calcular o determinante de A vezes B, é só fazer o quê? É só multiplicar o valor desses determinantes, né? Fazer o det de A vezes o det de B. Ou seja, 1 vezes menos 3, que resulta menos 3. Se a gente não conhecesse a propriedade, o que a gente teria que fazer? Multiplicar as duas matrizes, fazer o produto A vezes B e calcular o determinante da matriz resultante desse produto. Vamos fazer isso para verificar que de fato funciona o Teorema de Binet, né? Então, vamos fazer a matriz A vezes B. Já vou fazer direto, né? Já tivemos uma aula para falar de multiplicação de matrizes, né? De operações com matrizes. Então é o seguinte, matriz A vezes matriz B. Primeira linha da matriz A com primeira coluna da matriz B. 1 vezes menos 1 fica menos 1, mais 1 vezes 0, 0. Então fica menos 1. Esse é o primeiro elemento aqui. Depois, primeira linha com segunda coluna. 1 vezes 2, 2, mais 1 vezes 3, 3. 2 mais 3, 5. Esse cara aqui é 5. Agora, segunda linha da matriz A com primeira coluna da matriz B. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 3 vezes 0, 0. Então fica menos 2. E agora, segunda linha com segunda coluna. 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9. 4 mais 9, 13. Então, o produto de A vezes B, a multiplicação da matriz A pela matriz B, resulta essa matriz aqui. Calculando agora o determinante de A vezes B, vai dar o mesmo menos 3. Olha só. Menos 1 vezes 13 fica menos 13. Diagonal principal conserva o sinal, né? E troca o sinal do produto da diagonal secundária. Menos 2 vezes 5 fica menos 10, troca o sinal, mais 10.
Menos 13 mais 10 fica menos 3. Resultou exatamente o mesmo valor, né? Portanto, é muito interessante o Teorema de Binet, porque ele, na verdade, evita que a gente precise multiplicar as matrizes para calcular o determinante. E isso aqui é muito bom, porque calcular produto de matrizes realmente é chatinho, é complicadinho, né? Maravilha! Próxima propriedade. Fala que o determinante da matriz diagonal, triangular e identidade é o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Então, toda matriz que é diagonal, triangular ou identidade, é só você multiplicar os elementos que estão na diagonal principal, você tem o determinante dessas matrizes. No caso da matriz identidade, o determinante vai resultar sempre 1, né? Porque essa é a matriz cujos elementos da diagonal principal valem todos 1, então o determinante vai ser sempre 1. Já na matriz diagonal e triangular, você multiplica os elementos da diagonal principal. A propriedade 8 diz que o determinante de uma matriz A elevada a um expoente n é igual ao determinante dessa matriz elevado a esse expoente. Bom, o que significa isso aqui? Se eu tiver, por exemplo, uma matriz elevada a um expoente 3, por exemplo, sem usar essa propriedade, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer essa matriz vezes ela mesma e o resultado disso vezes a mesma matriz de novo. É como potência. A elevado a 3 é A vezes A vezes A. Eu teria que multiplicar a matriz A por ela mesma e multiplicar de novo por ela mesma. Com a propriedade, eu não preciso fazer isso. É só eu calcular o determinante da matriz e o valor do determinante é que eu elevo a esse expoente. Para a gente verificar, vamos calcular primeiro o determinante dessa matriz A que a gente tem aqui, né? Det de A. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 1, menos 2, fica mais 2, né? 8 mais 2, que dá 10. Maravilha! Agora, vamos supor que a gente quer calcular aqui o determinante dessa matriz A elevada ao quadrado. Como que fica o det de A ao quadrado? Seguindo a propriedade, é só fazer o determinante dessa matriz elevado a esse expoente, né? Então, 10 elevado ao quadrado, que dá 100. 10 vezes 10 é 100. Sem conhecer a propriedade, o que a gente tem que fazer? Multiplicar a matriz A por ela mesma, né? E o resultado dessa multiplicação, calcular o determinante. Vamos fazer isso aí. Vamos colocar aqui do lado. Vamos colocar as duas matrizes aqui, né? Que na verdade é a mesma matriz, né? É A vezes A. Então, 2 menos 1, 2, 4. Vezes a outra matriz, que é ela mesma. 2 menos 1, 2, 4. Vamos colocar o resultado aqui embaixo. Novamente, como fizemos antes aqui, o produto de duas matrizes aqui, quadradas de ordem 2. Vamos lá. Primeira linha com primeira coluna, 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes 2, menos 2. 4 menos 2, fica 2. Agora a primeira linha com segunda coluna, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 2 menos 4, menos 6. Perfeito. Segunda linha com primeira coluna, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 4 mais 8, 12. E segunda linha com segunda coluna, 2 vezes menos 1, menos 2, 4 vezes 4, 16. 16 menos 2, 14. Agora calculamos o determinante dessa matriz aqui, que é a matriz A elevado ao quadrado, né? A vezes A. Quanto vai resultar isso aqui? 2 vezes 14 fica 28. E 6 vezes, menos 6 vezes 12 é 72. Menos 72, então, fica mais 72. 28 mais 72 resulta exatamente 100. Olha só que bonito, né? Como já era de se esperar, deu o mesmo valor, certo? Mas é lógico que a gente não vai ficar fazendo isso aqui, né? Foi só para verificar a propriedade. A propriedade serve justamente para facilitar a nossa vida. Então é só calcular o determinante da matriz e esse determinante a gente eleva ao expoente que está a nossa matriz ali, tá ok?
Essa propriedade que veremos agora é importantíssima, tá? Ela fala do determinante de uma matriz inversa. Seguinte, dada uma matriz A, o determinante da inversa dessa matriz A, ou seja, o determinante de A elevado a menos 1 é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A. Ou seja, você não precisa encontrar qual é a matriz inversa para calcular o determinante dela. É só você fazer 1 dividido pelo determinante da matriz, que você tem o determinante da inversa dessa matriz. Tá ok? Bom, como aqui temos essa divisão 1 sobre determinante de A, esse determinante de A, ele tem que ser diferente de zero, né? Porque eu não posso dividir nada por zero. Aí a gente chega numa conclusão importante aqui. Uma matriz, ela só vai admitir inversa, ela só vai ser inversível se o seu determinante for diferente de zero. Se o determinante da matriz A for zero, ela não possui inversa, porque eu não consigo calcular esse determinante aqui, tá? Então, para que uma matriz ela seja inversível, exista a inversa, o seu determinante tem que ser diferente de zero, tá ok? Mas como é que a gente chega nisso aqui? Bom, lá na nossa aula de operações com matrizes, a gente já começou a falar sobre matriz inversa, né? A gente viu que a matriz multiplicada pela sua inversa, esse produto tem que resultar a matriz identidade de mesma ordem, né? Se a gente aplicar o determinante nesses dois lados da equação, fica o seguinte: determinante de A vezes inversa de A igual ao determinante da matriz identidade, certo? Pelo teorema de Binet, o que eu posso fazer aqui? Como essas duas matrizes elas são quadradas de mesma ordem, né? Eu posso abrir essa multiplicação no produto dos dois determinantes, né? Pelo teorema de Binet que vimos anteriormente. Então, o determinante de A vezes o determinante da inversa de A é igual a 1, porque o determinante de toda matriz identidade vale 1. Já comentamos também nas propriedades anteriores. Agora basta isolar o determinante da inversa de A. Det de A na menos 1 é igual a 1 dividido pelo det de A. E aí a gente chega nessa propriedade que a gente tem aqui. Tá? A gente vai usar essa propriedade melhor na aula seguinte, que é a aula que a gente vai falar do teorema da matriz inversa, tá? Onde trabalharemos melhor, de forma mais aprofundada, com matriz inversa. Por enquanto, a gente tem que saber isso aqui, que relaciona os determinantes dessas matrizes, tá? Beleza. E a última propriedade dos determinantes é conhecida como Teorema de Jacobi. É importantíssima essa propriedade, tá? Uma das mais importantes. Ela diz o seguinte: o determinante de uma matriz não se altera quando adicionamos a uma fila dessa matriz outra fila paralela precisamente multiplicada por uma constante. O que isso quer dizer? Vamos observar com um exemplo aqui. Temos essa matriz quadrada de ordem 2, primeiro vamos calcular o seu determinante. Olha só, menos 3 vezes 4, menos 12, né? Beleza. Agora, 6 vezes 1, 6, fica menos 6. Menos 12 menos 6 resulta menos 18. Esse é o determinante da matriz. Beleza. Agora, vamos pegar a primeira linha dessa matriz, chamar de L1, linha 1, né? E a linha 2 vamos chamar de L2. Agora, a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar a linha 2, multiplicar por um número e adicionar a linha 1. Segundo o teorema de Jacobi, esse procedimento não vai alterar o determinante da matriz. Vamos verificar isso aqui? Então, olha só. A linha 1 ela vai ser modificada. Eu vou pegar a linha 1 e a ela eu vou somar a linha 2 multiplicada por um número. Pode ser por 2, por exemplo, certo? Então, é essa operação aqui que eu vou fazer. A linha 1 ela vai ser igual à linha 2 multiplicada por 2 mais a linha 1. Eu vou pegar e acrescentar a linha 2 multiplicada por um número, a linha 1, certo? A linha 2 ela não se altera, vai continuar igual, só vou alterar a linha 1, certo? Então, como é que vai ficar a nossa matriz fazendo essa operação aqui? O primeiro elemento da linha 2 é 6, né?
Então eu multiplico ele por 2, 6 vezes 2 fica 12, e eu acrescento isso, eu somo isso ao elemento que está aqui na linha 1. Então, 12 menos 3 fica quanto? 9, né? O primeiro elemento da nova linha 1 vai ser 9. 2 vezes a linha 2 mais a linha 1. Agora, vamos para o segundo elemento da linha 2, que é 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, que é o cara da linha 1, né? 8 mais 1 fica 9 também. A nova linha 1 é formada pelos dois elementos que valem 9 aqui. A linha 2 fica igual, 6 e 4. Pronto! A gente fez aqui exatamente o que está descrito no Teorema de Jacobi. Adicionamos a uma fila, uma outra fila paralela, multiplicada por um número. Só isso, tá? Vamos verificar agora que o determinante da matriz não se altera, vai resultar o mesmo menos 18. Olha só. 9 vezes 4, 36. Beleza. 9 vezes 6, 54. 36 menos 54, que dá exatamente menos 18. Está verificado o Teorema de Jacobi. Essa foi a nossa aula com as propriedades dos determinantes. Assista agora a aula com os exercícios resolvidos, onde vamos aplicar as propriedades aqui e eu vou te mostrar como elas podem ser úteis para a gente calcular alguns determinantes, tá? E em algumas outras situações também. Se você gostou dessa aula, curta o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e se ainda não é inscrito, também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades. Toda semana tem novas aulas saindo e aí você fica sabendo, fica sempre por dentro das nossas atualizações, tá ok? Tô te esperando lá na aula de exemplos. Valeu!